esse casal pobre lá da Galileia chega lá, a mulher grávida, e diz: não, aqui não é lugar para vocês, vocês ficam lá embaixo com os animais. E é lá que nasce Jesus. E depois que nasce Jesus, os magos vêm, Herodes fica sabendo, tem que viajar, fugir para o Egito, outros 80 e tantos quilômetros. Lá fica e volta, chega e volta para Belém, mas ficou sabendo que lá era o filho de Herodes. Ele volta de novo para, ao todo, sabe quantos quilômetros? 500 quilômetros ao todo, a pé. E aí chega ali em Nazaré, aos 12 anos, todo ano eles fazem romaria até Jerusalém, e geralmente os meninos iam aos 13 anos, porque aos 13 anos tem a cerimônia, e o menino se torna adulto e fica do lado dos homens. Jesus é um menino precoce, que já podia ir aos 12 anos, e lá ele se perde no tempo e não volta. Os pais percebem que ele não estava com eles no fim do primeiro dia, não foi? Vocês conhecem a história. E aí o que José e Maria voltam para Jerusalém? Quantos dias eles procuram? 3 dias. E encontram o menino no templo. Deve ter sido, graças a Deus, o menino está aí. E aí Jesus, Maria diz: menino, por que você fez isso? Gente te procura angustiada. Quer dizer que ela não entendeu o gesto de Jesus. E Jesus respondeu o quê? Você não sabia que eu tinha que estar nas coisas do meu pai? E a Bíblia diz que Maria não entendeu. Eu gosto muito desta passagem, sabe por quê? Porque muitas vezes eu abro a Bíblia e não entendo bem o que está escrito. Vocês também têm esse problema? Então vocês não acham bom saber que Nossa Senhora teve o mesmo problema? Ela não entendeu o gesto de Jesus, nem a palavra de Jesus. Vocês lembram o que ela fez para entender? Esse aqui, olha. Ruminar, conservar no coração e ruminar. E assim, uma bala gostosa se bota na boca, ele vai desaparecendo, água mole em pedra dura, tanta bate até que fura. Isto ela fazia. Então ele fica 30 anos em Nazaré. E lá ele vai percebendo que o primo dele, João Batista, anuncia que o reino de Deus está chegando, mudem de vida. E Jesus vai lá, na sequência de João Batista, e enquanto ele batizar, significa que a pessoa vinha falar com João Batista e dizia, ouvia e dizia: eu quero fazer o que você colocou. Então João disse: quer? Sim, então vem cá, água em cima. O batismo é um sinal do compromisso com a mensagem. Então Jesus se compromete com João, e na hora que ele é batizado, ele tem esta grande experiência: você é meu filho amado, em você coloco a minha beneplácito. Aí Jesus, a partir desse momento, Jesus sai de Nazaré. Nazaré é um lugar pequeno, uma roça perdida, onde o vento faz curva, e nós dizemos onde Judas perdeu as botas, não é verdade? Onde pequenininho, talvez 50, 30, 60 casas, onde todo mundo conhece todo mundo. E quando uma pessoa faz uma coisa diferente, corta a casaca, boca em cima. Então os parentes dizem para: por que teu menino foi lá para Cafarnaum? Aqui não é bom? E Jesus trabalhava tanto que nem tempo não tinha de comer. E os parentes, as famílias, a família de Jesus, achavam que ele ficou louco, viu, tia? Dizia para nós: seu menino está doido, é melhor chamá-lo de volta aqui para Nazaré. Que desse jeito, ó, se o pessoal descobrir alguma coisa, quem vai levar na cabeça são nós, família dele. Chama de volta esse menino. Então combinaram pegar Jesus, está lá no Evangelho, para trazê-lo de volta para Nazaré. E quando chegam em Cafarnaum, procuram Jesus, não podiam nem chegar perto. Vocês lembram? Que tinha tanta gente. E aí mandam dizer:
diga para ele que a mãe dele, os irmãos, está tudo aí, quer falar com ele. Vocês se lembram que Jesus falou? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Esse povo todo que faz a vontade do meu Pai, esse é. Não é bonita a resposta? Acho que o povo deve ter, graças a Deus, né? Ele podia ser chamado irmão de Jesus e não deu bola para os familiares, para a família. E depois que Jesus cresceu mais um pouquinho, cresceu muito, os parentes falaram para Jesus assim: você fica aqui na roça, vai lá para Jerusalém, mostra aqui ao povo. Jesus obedeceu aos parentes? Não. A hora de vocês está sempre, a minha hora ainda não chegou. Teve problema com a família, não acha? Então aí o filho foi para Jerusalém e foi morto, ressuscitou, e o irmão de Jesus, Tiago, ficou o primeiro coordenador lá da comunidade de Jerusalém. A Sagrada Família é essa. É fácil imitar esta Sagrada Família? Acho que não. De qualquer maneira, fica aí, que o concreto da família é isso. Esses conflitos, esses problemas. Acho que como a família de Jesus, todos nós, nossas famílias não têm problema. A minha tem. Meu irmão, eu não vou contar aqui. Todos nós temos. Então a gente pensou fazer um livrinho, As Sagradas Famílias. Toda família, sagrada ou não, tem algo de sagrado. Ou melhor dizer assim, toda família, perfeita ou não, tem algo de sagrado, porque tem a vida. E então a gente pensou fazer esse livrinho. O livrinho está escrito assim, são 14 círculos, mas no começo e no fim tem um sonho. Entre dois sonhos tem a caminhada. O primeiro é o sonho de Deus descrito no livro de Gênesis, onde diz que Deus criou tudo. O primeiro capítulo de Gênesis descreve o sonho de Deus para o ser humano, para todos nós. Então diz assim que antes de Deus criar, o mundo estava escuro, cheio de água e deserto. 3 imagens de morte. Águas, se tivesse tudo coberto de águas, a vida seria possível? Se tivesse tudo coberto de água, ou como lá em Minas, a lama arrebentou e encheu tudo de lama, torna impossível a vida. Se não tivesse luz nem sol, só escuridão, a vida seria possível? Não. E se não tivesse verde, a vida seria possível? Não. São 3 imagens de morte: deserto, trevas e águas. Assim eles imaginavam o mundo antes de Deus criar. E estas 3 imagens eram as imagens que eles usavam para descrever o cativeiro da Babilônia. E tem um salmo, uma lamentação que descreve a situação do povo no cativeiro. Diz assim: Deus me fez morar nas trevas, como um defunto enterrado há muito tempo. Olha que imagem. Quando alguém morre, no enterro tem muita gente, não tem? Missa de 7º dia vai todo mundo. Missa de mês vai gente, mas não tanto. Missa de 1 ano vai só a família. E missa de 100 anos nem se celebra, porque não tem mais ninguém para mandar celebrar. Mas o defunto está lá embaixo. Deus me fez morar nas trevas como um defunto enterrado há muito tempo. Olha que imagem. O povo se sente totalmente abandonado. Imagem de escuridão. Depois, águas. As águas irromperam, cobriram tudo e a vida tornou-se impossível. Na Lamentação diz assim: as cisternas daquela época eram enormes, era água de chuva.
E Jeremias uma vez foi julgado numa cisterna, só tinha lama, mas se na época de chuva a água vai subindo e cisterna não tem parede para apoiar. E então a lamentação diz assim, no cativeiro: as águas subiram por cima da minha cabeça e eu gritei, estou perdido. Olha que imagem. A imagem das águas, a imagem da escuridão e a imagem do seco, como a terra seca do sertão à espera da chuva. Então a palavra de Deus é que vence as trevas, vence as águas e vence o verde. Produz luz, produz lugar para morar e produz o verde. Assim a criação. E no fim, quando a casa está pronta, Deus diz assim: agora vamos criar o ser humano. E foi criado o ser humano à imagem de Deus. Deus criou, como é que Deus criou? Homem e mulher. Homem e mulher iguais diante de Deus. E os dois, e aí eles são criados, e diz a missão que o ser humano tem, que as famílias têm. Vocês lembram? O que Deus disse para Adão e Eva? E crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. 3 palavras: crescer, multiplicar e dominar. Quando diz dominar, não significa dominar, explorar, não. Dominar, exercer o domínio para que a vida cresça, do jeito que Deus faz. Deus mantém a criação, não dominando você, mas fazendo com que a criação seja aquilo que ela deve ser. Este é o sonho de Deus, escrito no primeiro capítulo. É bonito essa imagem. Então lá aparece um pouquinho o sonho de Deus para a família. Homem e mulher Ele fez para crescer, multiplicar e dominar. Manter a criação do jeito que Deus fez para que haja vida para todos. E depois, no 2º e 3º capítulo, de uma maneira bem mais concreta, descreve como é que era assim essa vida da primeira, a ideal que Deus tem em mente. Ele disse que tinha um jardim bonito, não tinha? Aí eu chamava o paraíso terrestre, ele chamava o Éden. Então lá ele cria primeiro o Adão, o homem. E sabe como é que ele fez? Vocês lembram como é que ele fez? Sabe por que ele fez isso? Que eles tinham um provérbio que dizia assim, muito bonito o provérbio. Como que Jeremias de vez em quando foi na casa do oleiro, e o oleiro trabalha o barro. Aí você vê, o oleiro pega o barro e faz do barro o que ele quer. E se não presta, joga fora e faz outra coisa. Tem ele como barro na mão do oleiro, assim o ser humano na mão de Deus. É bonito esse provérbio. Que o barro depende totalmente do oleiro. E ele faz o que ele quer. Como barro na mão do oleiro, assim o ser humano na mão de Deus. Então o homem que escreveu esse texto da Bíblia diz: eu vou usar essa imagem. Então Deus pega o barro, Deus é o oleiro e faz o ser humano. Aparece Adão. Ele vê Adão, está sozinho, não é bom não. Foi ter que ter ajuda. Fez os animais e chamou Adão e disse: dá o nome. Para dizer, dando o nome, você é que tem coordenação sobre tudo. E depois tem os animais, tudo, e Adão estava sozinho. Aí Deus disse: não, tem que ter uma companheira igual a ele, mesmo que tenha de antes. E aí disse, nós dizemos também, tirou uma costela, né? O hebraico não é bem costela, não, sabe? Do fundo que ele quer dizer, cortou Adão no meio e da metade ele fez a companheira, no fundo igual a Adão. Geralmente a tradição fala de costela. Depois da ressurreição a gente pergunta o que ele tinha na cabeça, né? Mas para dizer o ser humano, aí homem e mulher, e os dois vivem no jardim onde tem tudo. E Deus fala para eles: tinham 2 árvores, a árvore do bem e do mal. Qual era a outra?
da maçã, né? Então, no fundo, Deus diz: vocês têm que seguir a lei que está dentro de vocês. Esta é a lei de Deus. E Eva, lá contra a história, vem a serpente. Sabe o que é a serpente? Vocês nunca viram o emblema do médico? É uma serpente, mas não se refere a essa serpente, não. Essa serpente do emblema do médico tem uma outra passagem na Bíblia que o povo estava morrendo no deserto, então Moisés teve que fazer uma imagem e quem olhasse ficava bom. Esta é a origem do emblema do médico. Então a serpente lá no paraíso significa a religião dos povos de Canaã, que adoravam uma imagem Baal, que eles tinham a forma de serpente, que tentava, porque no fundo o povo hebreu já chegava na Palestina muitos pequenos santuários onde se adorava a Deus, e Baal era visto como o Deus da criação e da procriação, Deus da criação que providencia chuva, e Deus da procriação que ajuda as famílias. E sabe o que eles faziam? Eles assim, havia lá meninas prostituídas no santuário, e os homens podiam ter relação com essas meninas e assim podiam experimentar a força de Deus na relação sexual. Esse era o costume. Vocês podem imaginar que era uma tentação grande. Então, isso o povo encontra estes santuários, e esta serpente tentava o povo. É outra maneira, então, o povo de Deus, o povo vai contra esta tendência. Isto nós não fazemos. Que no fundo chegou a ter 2 reis, Acabe, que promoveu esse culto assim. Sabe por quê? Que as meninas que estavam nestes santuários não tinham assim pílula para evitar gravidez. Nasciam muitas meninas e meninos nestes santuários, e esses meninos e meninas eram para o rei, meninas, mulheres e meninos para o exército. Então é uma maneira de eles se aproveitar. Então os profetas sempre combateram esse tipo de religião, combateram esta serpente. Esta serpente, então, Adão e Eva, o ser humano, até hoje, no fundo, Adão e Eva não são 2 que vivem lá no passado. Sabe quem é Adão e Eva? Aqui tem muito Adão, tem muita Eva, somos todos nós, ou não? E todos nós temos consciência. E muitas vezes a gente tem uma consciência que te diz uma coisa e você faz outra. Esse é o significado. Através da consciência, Deus nos fala, e a fala de Deus. Então, isto lá está a origem. Olhando esta passagem do paraíso, as famílias se reconhecem. Acontece entre nós esta mesma dificuldade. Então, o sonho de Deus, aí diz tão bonito lá no paraíso, Deus, a tardezinha, quando o sol está para descer, diminui o calor, Deus passeia com o povo no jardim. Não é bonito? Deus passeava para dizer uma intimidade de convivência com Deus perto. É o ideal de todos. Sentir Deus na vida, sentir esta presença dele nos nossos relacionamentos. Isso é o desejo. Poder passear com Deus no fim do dia, depois do dia de trabalho, sentar e sentir Deus perto. E isso acabou. E eles descobriram e não eram nus, não tinham roupa e nem se davam conta. Para dizer a simplicidade da vida. Depois que eles não seguiram mais esta lei, Deus diz: Adão, onde está? Estou aqui, me escondi porque estou nu. Quem te disse que você é nu? Você comeu da árvore, não foi? Deus não destruiu o paraíso, o sonho está lá. Colocou na frente um anjo, diz, o homem se chama Adão, e chamou a mulher de Eva, mãe de todos os viventes.
que está viva até hoje. Então, a partir daí começa a história. E aí conta assim, nesses primeiros capítulos, tem Adão e Eva. Depois deles tem 2 meninos, Caim e Abel. Caim mata Abel. E na hora que você desliga de Deus, o que acontece? Você não percebe mais o significado do relacionamento com os outros. E Caim mata Abel. Quer dizer, o relacionamento entre nós fica ruim quando a gente perde a noção de Deus na vida. Caim mata Abel. Depois, quando um mata o outro, desejo de vingança, não tem? Aí aparece o tal de Lameque. Ele diz: uma ferida que eu recebo, eu vingo 7 vezes. Depois aumenta a vingança, aí vem os homens pesando e vem o dilúvio. E cada vez a misericórdia de Deus é grande. Ele castiga, mas não mata, não exclui. E cada vez Adão e Eva tiveram que sair do paraíso, mas Deus os ajudou, fez fogo para eles. Caim e Abel, Caim fugiu, mas Deus fez um sinal nele para protegê-lo. Teve o dilúvio, mas Deus protegeu Noé. Depois do dilúvio, teve a Torre de Babel. E então o pecado inicial agora é um povo que quer dominar o mundo. E aí depois da Torre de Babel, qual foi a reação da vontade de Deus? Vocês lembram? Chamou Abraão. Aí começa a história. As famílias são chamadas para reconstruir este sonho que se perdeu inicial. E esta é a caminhada ao longo da história. Este sonho de Deus está no começo. Não é uma saudade que, no fundo, é maquete que se faz antes de construir o prédio. Não é verdade? É a maquete do mundo, que é o sonho de Deus para todos nós, é para ser construído. Então você vê, às vezes, quando numa paróquia se faz uma igreja, vai construir uma igreja, pede para o engenheiro fazer uma maquete, na verdade, o povo vê, puxa, vai ser bonito, e depois tem um aviso aqui: se quiser contribuir, aqui pode enviar seu dinheiro, né? Para poder construir, não é isso? Assim, então, capítulo 1, 2 de Gênesis é a maquete, o sonho de Deus para nós. E a partir de Abraão vem a caminhada das sagradas famílias para ir reconstruindo este futuro. E no finzinho do Apocalipse, os últimos 2 capítulos, os primeiros 2 capítulos de Gênesis descrevem o sonho. E os últimos 2 capítulos, 21 e 22, descrevem a realização do sonho. E sabe qual é? Todos nós já fomos convidados para um casamento, sabe de quem? Do Cordeiro de Deus com a Jerusalém Celeste. E o Cordeiro de Deus é Deus. E a Jerusalém Celeste é a humanidade. E o grande desejo do ser humano, sabe qual é? Os profetas é que dizem: casar com Deus. E o grande desejo de Deus, sabe qual é? Casar com o ser humano. São frases que estão lá na Bíblia para dizer: a união nossa com Deus deve ser total. E aí, isto através das famílias, onde a família, o que a caracteriza, deve caracterizar é o amor. Mas na Bíblia, desde Abraão até antes do Apocalipse, tem as sagradas famílias, mas perfeita nenhuma. Mas alguns se aproximam, outros é o contrário. Mas tem de tudo. Então, se vocês, o livrinho, as famílias que foram mencionadas aqui, vocês podem abrir, se tiverem, mas não, se não tiver, não preocupa não, viu? Logo na página 3, logo no comecinho, está assim: o sonho de Deus para as nossas famílias. Gênesis de 1, vocês estão vendo lá, né? Gênesis de 1 até 3, onde descreve o sonho de Deus, saudade e esperança.
O que Deus teve em mente quando nos criou? A missão que Ele nos deu. E a missão que Ele nos deu era aquilo que eu já falei: ser imagem de Deus, irradiar algo de Deus. Quando a Sofia veio aqui falar com a simplicidade dela, olha o desenho que eu fiz. A gente olha, são coisas de Deus. Acho que todo mundo na Bíblia, de vez em quando, tem essas coisas tão bonitas que aparecem. E quanto mais a gente lê a Bíblia, é um colíriozinho que você bota no olho. E o colírio, o que ele faz? Melhora a vista. Então, a Bíblia é um colírio que vai limpando os olhos e vai nos ajudando a descobrir estas coisas de Deus, as coisas mais simples da vida que tem. Então, este daqui, este colírio, perceber que nós somos imagem de Deus. Mesmo nas pessoas mais perdidas, tem algo de Deus. E quem nos dá o exemplo disso é a atitude de Jesus. As pessoas mais abandonadas, Jesus via neles algo de Deus. Então, a missão que nós recebemos de Deus é crescer, fazer crescer as pessoas. A mãe faz em casa, faz crescer, os pais ajudam, faz crescer, multiplicar, aumentar, fazer crescer, casado ou não casado, ajudar a crescer esta visão de Deus. Depois dominar, mas dominar como Deus domina. Existe fazer a criação ser aquilo que ela é. Isso foi a vida plena para todos, como era no paraíso. O que a gente nota no paraíso é uma harmonia de Adão e Eva com Deus, com o mundo animal, com as coisas entre si. Até que a serpente entrou no meio, uma outra visão de Deus, uma outra visão da vida, que atrapalha e leva a seguir não a lei que vem da consciência, mas leis de interesses que não são de acordo com a lei de Deus. E aí vem Gênesis, e aquilo que nós vemos, o desvio do sonho e a maneira que Deus faz para nos ajudar. E aí, o primeiro círculo é a família de Abraão e Sara, é a origem do povo de Deus. E Abraão está vivo até hoje. Se eu fosse perguntar aqui a vocês, quem de vocês e de nós aqui, de todos nós, nasceu num lugar, agora está morando em outra? Levanta a mão. É um lugar, né? Abraão era de Ur da Caldeia. Saiu da terra dele por quê? Porque a história mostrou que Abraão não era o único. Em São Paulo, a cidade de São Paulo, a metade é nordestina. Volta Redonda foi feito pelos mineiros. Ou não? Eu vivo agora em Angra dos Reis. A Rio Santos foi feito por mineiros que vieram de Minas procurar trabalho. O que levou Abraão a sair da Ur da Galileia? As necessidades. Era uma missão, uma migração que ia de Ur, atual Iraque, subindo até a Síria, descendo pela Palestina e foi terminar em São Paulo, no Egito. Entende? Então, muita gente andando, um casal no meio, Abraão e a mulher de Sara. É assim hoje também. Então, assim, Abraão tinha uma esposa, Sara, e Deus tinha só questão de família. Deus falou para Abraão: você vai ser pai de um povo. Ninguém que não quer ser pai de um povo, não é verdade? Mas a mulher dele, Sara, não podia ter neném. Então, pai de um povo, e olhava para a cara da mulher dele e desanimava na hora. Tem que ter muita fé em Deus, não só em Deus, mas também ter fé nas pessoas. Abraão era obrigado a crer em Sara, e não foi fácil. Então, o que ele faz? Ele arruma pretexto. A gente também arruma muito pretexto. E tinha um empregado chamado Eliezer. Faz com ele, eu adoto o menino como se fosse o meu filho, e aí o povo está garantido.
Deus disse: não, até que ser filho seu. Aí a Sara olhava para Abraão e disse: o que eu vou fazer? Disse Sara: mas eu tinha uma empregada, chama Agar, faz com essa Agar, vai ser filho seu. Abraão disse: tá bom. E nasceu o menino. Como é que chama o menino de Agar? Ismael. Sabe o que significa? Deus ouviu. Ele pensou: o povo está garantido. E Deus disse: Ismael não, vai ter que ser de Sara, viu? Haja fé. E então um dia conta a história. São coisas que acontecem com todos nós. Abraão está em casa e chegam uns peregrinos. Ele acolhe os dois e diz: Sara, prepara umas coisinhas para a gente comer. Sara vai na cozinha e os dois tem que imaginar, não é casa, é tenda. Cozinha é um pano só que divide a cozinha da sala. E então os três perguntam lá: cadê a Sara? Está na tenda. E Sara escutando tudo, viu? Porque não tinha parede, só um pano. Aí ele diz assim: daqui um ano Sara terá neném. E sabe, você lembra que Sara fez? Fez assim. Deu risada. E nasceu o neném. Sabe como é que chama? Isaac. Sabe o que significa Isaac? Risada. Você imagina agora Abraão na família, nasce um menino. Isaquinho, risadinho, para levar. De Deus com Deus não se brinca, não. Está falando, está falado. E depois Abraão teve outra mulher Setura. Nasceram também muitos filhos. Essa é a família de Abraão. É o primeiro círculo. Então o círculo conta um pouquinho esta história toda. Aí a gente vai lendo, e se você ler com os critérios de hoje, diz: puxa, teve 3 mulheres, como é que pode? Essas perguntas que a gente tem, os critérios eram outros, conta do jeito que a família perfeita não tem. Mas geram vida e transmitem fé. E transmitem com Deus, não se brinca. Falou, está falado, pode escrever. E Abraão está lá no começo. E aí vem a grande prova. Deus disse para Abraão: Abraão, olha o jeito de Deus falar. O autor tenta expressar: Abraão, pegue teu filho, teu único filho, Isaac, aquele que você gosta tanto, e vai sacrificá-lo no lugar que eu te indicar. E aqui Abraão não discute. É obediência muda. Ele vai, monta um jeguezinho, o menino vai em cima e vai andando até o lugar que Deus mandou. Quando ele vê de longe o lugar, ele deixa o empregado e o jegue com o empregado, e ele com Isaac vão andando. E aí tem essa história muito bonita. Pai, que há? Olha, a gente tem fogo, tem lenha, cadê o sacrifício? E ele diz: deixa para lá, menino, Deus vai providenciar. E quando chega no lugar, Abraão já amarra Isaac, quer sacrificar. Deus grita: mata não, agora eu sei que você me aceita. Esta história é muito difícil de entender. Uma vez que eu me encontro lá em Goiânia, um padre que casou e ele me tinha levado, depois conversamos, ele disse: Frei, se Deus falasse isso comigo, eu tenho um menino, eu gosto tanto do meu menino, eu não ia obedecer não. Aí eu disse para ele: gostei da pergunta, por que não fez na sala? Porque tem resposta. E qual é a resposta? Difícil de achar. A carta aos Hebreus, no finzinho, diz assim: Abraão obedeceu porque ele já acreditava que Deus é capaz de tirar a vida da própria morte. Não é bonito? E outra explicação é o seguinte: naquela época, o Deus Baal, nestes santuários, dizia assim: se você quiser mesmo ter um dom de Deus, uma graça de Deus,
você tem que matar oferecer à divindade o seu filho primogênito. Então todo mundo achava, e se matava muitos meninos assim, o primogênito era morto em sacrifício a Deus. E tinha gente que pensava que Deus também estava exigindo isso. Então pode ser que esta é a lição desta história, que Abraão, como muita gente estava pensando, Deus pede para a gente sacrificar o primogênito para que a filha possa crescer. Ele vai levando o menino dele, e quando está na hora, Abraão não mata não, diz Deus nem nunca, porque o que mais se condena na Bíblia é esta matança de filhos. Muitas vezes se fala essa matança do filho, o nosso Deus proíbe radicalmente. Isso também são um pouquinho a explicação desta passagem. Este é Abraão, o nosso pai, o pai de todos nós, que está na origem dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. São as três religiões que nascemos desse homem, que tinha a família que teve, é a primeira família que é descrita aqui. Então é também um apelo para ecumenismo, vocês não acham? Judeu, cristão e muçulmano, os três veneram Abraão como o pai da fé. Haja fé. Então ele está sempre aí, Abraão. Esta é uma família. Depois, então nos círculos é assim, é bem simplesinho. Tem uma história bastante longa, de mais de uma página, mas escritas assim, como é que era a vida da família de Abraão e Sara. E quando termina de ler aquilo, aí vem um pequeno texto da Bíblia sobre Abraão, com umas perguntas e no fim uma sugestão de salva. Todos os círculos são assim, e a gente percorre um pouquinho a Bíblia toda. Nós não vamos ler esses círculos todos, mas assim, depois vem a família de Isaac e de Rebeca, também é bonito, que Isaac nasceu, Agar tinha Ismael e a Sara teve Isaac. Os dois meninos em casa. E aí começa a briga entre Sara e Agar. Briga de família. E então a Sara disse para Abraão: olha a perfeição da família. Diz: manda Agar embora com o menino dela, viu? Eu não aguento mais. E também, se ele crescer, ele vai também ter herança. Eu creio que a herança tem que ser só para Isaac. E Abraão, eu acho que com o coração partido, mandou Agar embora, viu? E olha, Agar no deserto, não tem o que comer, está totalmente triste, senta e de repente ouve uma voz, ela tem uma experiência de Deus, acorda e vê água, dá de beber para o menino, e desse menino Agar nasce todo um povo ao lado. Então, para dizer, esse povo tudo veio de Abraão, para mostrar também que a família de Abraão teve uma fé grande, mas tem também estas limitações que a gente vai ver. Perfeito. Depois vem, ele quer um filho para uma mulher, para Isaac, e diz para o empregado: você não vai arrumar mulher para o meu filho aqui não, eu quero que você vá lá no Nordeste, que nós somos nordestinos, é melhor ter um menino, uma mulher dela, como a dizer, né? Então ele manda o empregado ir lá no norte, onde era a família de Abraão, e lá ele vai, e quando ele chega, são as histórias bonitas, ele está lá perto do poço, e aparece, ele diz assim: se a pessoa vier e eu peço um pouco de água, e se ela disser para mim assim: eu te dou água, eu também vou dar água para os seus cabelos. Então eu vou ver na casa dela para ver se encontro uma moça para o filho do meu patrão, Isaac. Ele vai, é o capítulo mais comprido da Bíblia, 70 e tantos capítulos, versículos. Ele chega lá, aparece uma moça, Rebeca. Ele diz: me dá um pouquinho de água. Aqui tem água, eu também vou dar a beber para os seus cabelos.
Então ele foi falar com ela, contou que ele vinha de